Olá, piscianos e piscianas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma primeira leitura, né, do ano de 2026, início aqui do mês de janeiro, e vamos ver como que as energias estão para vocês, piscianos. Começar com a energia principal aqui. E piscianos, a energia, ela vai falar sobre sinais, sincronicidade, em como as coisas elas são são diretas, né? Em como as coisas estão acontecendo diretamente. É aquela energia que fala que não existe o acaso, que tudo está sincronizado. Então, quando há esse tipo de ocasião, é como se você estivesse obtendo exatamente aquilo que você vem, né, gerando essa sincronia. Então, se você procura, por exemplo, ter um estilo de vida melhor, tudo aquilo que você vem se sincronizando vai gerar um certo retorno para você. Imagine, tudo aquilo que eu sincronizo me gera um retorno ou algo se manifesta a favor daquilo que eu estou fazendo. Mas também é uma energia que pode ocorrer de maneira oposta. Então, se eu faço as coisas, né, se eu estou me sincronizando com coisas que automaticamente são negativas ou que faz com que eu reaja injustamente em relação ao outro ou em relação a uma situação, aonde eu procuro, mesmo sabendo que é errado, eu continuo fazendo, por exemplo, essa energia ela vai se sincronizar com tudo aquilo que também tem essa mesma vibração, tá? Então, tanto para um lado quanto para o outro. Então, essa é uma energia que fala que aquilo que você está se sincronizando é exatamente aquilo que você vai estar obtendo, né? Seja de formas positivas ou até mesmo de forma negativa. Vamos com a energia complementar. E com a energia complementar, vocês podem estar lidando diretamente com uma pessoa de fogo, Áries, Leão ou Sagitário, mas também essa é uma energia que fala sobre atividade, né? Quando você começa a sentir que você precisa assumir uma responsabilidade, você precisa dar impulsos aos seus projetos, dar impulso aos seus sonhos, que você deve se manter focado ou focada e firme naquilo que você quer. Ou pode, claro, representar uma pessoa importante durante todo esse processo que vocês estão fazendo, ou basicamente uma pessoa que está envolvida diretamente numa situação aqui. Mas é uma energia que fala assim: tudo aquilo que eu colocar, disposição, iniciativa, potencial, a tendência é que você tenha retornos e resultados totalmente favoráveis aqui, ok? O que está sendo desafiador para vocês, para esse período? O que está sendo desafiador para vocês? Bom, existe, vieram muitas coisas aqui, tudo bem? Então eu vou falar sobre cada uma delas. Uma dessas questões desafiadoras está relacionado a algum aspecto de saúde, que não precisa ser necessariamente a sua saúde, mas às vezes a saúde de alguém próximo, o que pode se tornar desafiador porque alguma coisa que ocorre aqui provoca alguma reação no ambiente ou gera algum tipo de problema. Uma outra coisa está relacionada à parte financeira, tudo bem? Então é como se estivesse sendo desafiador manter algo financeiramente ou lidar com algum aspecto que envolva a parte financeira. Também fala sobre finalizações, ou um encerramento de algo que era necessário ou que acontece porque não havia ali um certo cuidado.
fala sobre, às vezes, não estar conseguindo encontrar oportunidade nas coisas ou conseguir voltar para um estado de espírito mais animador. Então, assim, o que que se passa aqui? O que está sendo bastante desafiador? Existem coisas que envolvem saúde, parte financeira, que você gostaria de resolver, ou como eu falei, são situações desafiadoras que vêm de outros ambientes, tudo bem? Então, às vezes não é nem causado ou provocado por vocês, mas por outras pessoas, tudo bem? Só que existe uma finalização aqui. Só que vocês podem estar encontrando uma dificuldade em conseguir solucionar um problema ou ficar bem dentro de um período contínuo, porque sempre existe ali alguma circunstância, alguma situação que chega até vocês ou que se apresenta ali de alguma forma. Tudo bem? Vamos seguir, vamos entender um pouco mais sobre essa energia. Mas aqui fala muito sobre sincronicidade, né? E pode ser até mesmo que vocês tenham uma sincronicidade diretamente com alguém ali, né? Então, tudo que você sente ou pensa em relação a essa pessoa também sente, tudo bem? Bom, a princípio, eu vejo que existe aqui uma oscilação em termos da parte emocional. Então, tem momentos que vocês estão mais disponíveis, mais dispostos, tem momentos que vocês estão mais quietos ou mais ansiosos, que é totalmente natural, não é nada que se agrave ali ao longo do tempo. Só que, por vocês, é como se vocês quisessem manter uma certa serenidade e vocês estivessem focados mais em si ou em melhorar alguma coisa para si mesmos aqui, tá? Não é uma energia individualista, é mais que uma energia assim, eu preciso me cuidar agora, eu preciso me recuperar, melhorar alguns pontos. Só que tem alguma coisa que vocês estão negando-se ou recusando a fazer, né? Se for uma negação, você recusa a ver a realidade de uma situação. Pode ser que você não esteja levando tão a sério quanto deveria. Se for uma recusa, você pode estar recusando algo que você simplesmente recusou sem fazer uma autoanálise, sem fazer uma avaliação, e pode ser que as coisas agora precisem ser tratadas de outra forma. Vocês podem estar lidando com outra pessoa de água, Câncer, Peixes ou Escorpião. E existe alguma franqueza, alguma verdade sobre uma situação. Então, por mais que, né, se de alguma forma você estava recusando ou negando algo, você vai ter o resultado disso, né? Então, assim, se eu estava recusando ver a realidade de uma situação, eu vou ter a verdade batendo na minha porta. Se eu estava perdão, se eu estava negando a realidade, eu vou ter a verdade batendo na minha porta. Se eu estava recusando uma proposta ou resolver uma situação, eu vou ter uma situação batendo na minha porta do mesmo jeito. Porque a solução precisa vir. A solução, ela vem. Tudo bem? E fala sobre finalização. Só que após toda a finalização tem uma transformação, certo? Então, existe aqui uma finalização. Ou você muda uma rotina, muda um hábito, muda algo, termina algo, mas que a partir do momento que isso se finaliza, você começa de alguma forma a se desenvolver. Só que aí fala que vocês podem estar se auto-sabotando em estar em cima do muro em alguma situação, então isso é para aqueles que não estão conseguindo tomar uma decisão no momento. Para outros, isso pode falar sobre coisas que estão sendo feitas ocultamente, ou conversas, situações, rumores, como se alguém estivesse agindo pelas costas.
Só que lá no fundo você pode sentir que tem alguma coisa de errado, que não é normal todo mundo pensar ou agir ou pensar a respeito de algo aqui em relação a essa pessoa, mas você tá meio em cima do muro de alguma forma. Talvez a realidade seja você não acreditar que essa pessoa seria capaz, ou você está se auto-sabotando tanto em relação a algo que você não está conseguindo ver o que você representa. O que que você está negando? Qual é a realidade que você está negando? Você está lidando aqui com alguém que é maldoso, maldosa, tá, Pisciano? Não gosto muito dessa combinação. Assim, na verdade, eu não tenho que gostar de nada, mas não é uma combinação que me agrada muito. Porque você está negando uma realidade, você não quer enxergar maldade ou manipulação numa pessoa. Ou em outros casos, você está negando para si mesmo que talvez você não esteja sendo correto ou correta com alguém também. Que existe muito uma questão de ego aqui, então isso pode estar entrelaçado com a autossabotagem aqui de alguma forma. Só que a verdade sobre a vantagem que alguém estava tentando tirar numa situação vai vir à tona. Eu mencionei desde o início, né? Independente do que você esteja negando, enxergar, recusando fazer, a verdade sobre alguma vantagem que estava sendo tirada vai ser mostrada. Aqui também pode representar um casal ou alguém que você esteja se relacionando, tá? Então, assim, em termos de casal, pode ser o seguinte: um casal pode, não leve o casal para o sentido afetivo, às vezes pode ser assim, uma dupla, tudo bem? Então tem alguma coisa que vem à tona em relação a isso. Ou a pessoa que você forma algum tipo de dupla, algum tipo de relacionamento, algum tipo de parceria, ou isso pode representar duas pessoas que estão externas. Só que existe ali alguém que estava tentando tirar vantagem de uma situação, só que a verdade vai vir à tona. Aqui eu tenho energia de água, câncer, peixes, escorpião, forte energia de escorpião, capricórnio, Áries, leão e sagitário. E assim, eu até sinto que existe ali a atitude de uma das pessoas de tentar se reaproximar de vocês, como se essa pessoa estivesse pacífica, querendo conversar, querendo resolver alguma coisa. Mas para alguns aqui, pode ser que essa situação já tenha se dado como um fim. É como se alguém não quisesse conversar, alguém não quisesse resolver absolutamente nada nessa situação. E por quê, né? Que alguém resolve fazer isso? Porque parece que agora alguém precisa da outra pessoa. Então, assim, só porque agora eu preciso, eu falo a verdade, ou eu vou me aproximando aos poucos, tentando manipular as coisas, induzir o outro ao meu favor. Vocês podem também estar lidando com leão, touro, novamente escorpião, aquário. Aqui também fala sobre alguma mudança que ocorre em quesito material, né? Então pode envolver finanças. Então é como se antes eu mantinha algo financeiramente, ocorre uma mudança referente a isso. Só que aí eu volto para o aspecto da sincronia. Com o que você está sincronizado?
né? Então, mesmo que eu não tenha na minha realidade uma condição que eu considere apropriada, mas como eu trato essa condição e o que eu faço com isso que eu tenho. Porque existe aqui uma oportunidade, alguma coisa que fique em evidência que você tem a oportunidade de melhorar, tudo bem? Também fala de questões ocorrendo na parte profissional. Então, assim, para quem está para voltar a trabalhar, vocês podem se deparar com um cenário que pega vocês de surpresa. Pode ser que vocês sejam deslocados de um lugar para o outro, ou que vocês mudem de setor. Só que ainda vem a questão da sincronicidade. Se você questionava muito ou reclamava muito sobre o atual local, essa mudança ela acontece, porque assim as suas críticas ou as suas reclamações foram ouvidas, então vai haver essa mudança. Porém, você não falou nada, então a mudança ela vai para um sentido melhor. Tudo bem? Agora, também existe um pré-julgamento acontecendo na parte profissional. É basicamente assim: as pessoas elas podem estar falando coisas que não condiz com a sua atitude, com o seu comportamento. Só que aí tem uma coisa interessante aqui. Tem pessoas que com os demais se dá muito bem, interage muito bem. Só que quando vai para um meio online, tem um comportamento totalmente diferente. Ou pode ser inverso. Trata os outros mal, fora, e na internet tem uma conduta de ser uma pessoa boazinha. Existe alguma coisa sendo exposta em relação a isso também, tudo bem? Então, assim, se você tem ali um, um perfil fora e você está sendo uma coisa diferente em outro lugar, parece que tem alguma coisa sendo exposta, como se alguém estivesse falando alguma coisa, fazendo alguma coisa, agindo de alguma forma aqui. Então tenham cuidado. Cuidado com o que você fala, perto de quem você fala, com quem você fala, porque pode ser que algumas conversas saiam fora do controle ou cheguem em outras pessoas de uma maneira, ou chegue numa pessoa em questão de uma maneira que você talvez não esperasse, você não saberia, né? Então, tenham cautela com isso. Lembre-se sempre nesse período sobre sincronicidade. Lembre-se disso. Se você lembrar disso, vocês serão mais assertivos do que vão cometer erros, por exemplo. Se vocês estiverem lidando com touro, virgem ou capricórnio, eu tenho no dia de gêmeos também, tudo bem? Mas se vocês estiverem lidando com touro, virgem ou capricórnio, pode ser que existam algumas cobranças acontecendo, porque vocês esperam que essa energia haja de uma maneira mais rápida para poder colaborar ou para poder desenvolver algo aqui. Então pode haver uma cobrança, só que essa energia ainda assim está agindo da sua forma e daquilo que eles consideram melhor a ser feito na situação. Então isso pode gerar pequenas discussões aqui. Perfeito. Vamos pegar um conselho espiritual. E vamos lá. Na parte de aconselhamento espiritual aqui, piscianos, eu tenho o seguinte. A espiritualidade, ela está falando sobre movimentação. A parte e isso é o que a energia ela vem falando também desde o início, né? De coisas se movimentando, mudando, transformando, porque essa energia de sincronia, ela vem para ou levar você para o topo, vamos dizer assim, ou te paralisar na mesmice. Por isso que o seu pensamento, a sua mudança de postura, ou a energia que você coloca a respeito de algo, é muito importante que você analise e que você revise quantas vezes forem necessárias. Mas a espiritualidade, ela fala que alguma coisa na sua vida vai se movimentar.
As coisas não vão se manter como estão. Alguma coisa precisa se movimentar e vai se movimentar. Então veja esse movimento como uma oportunidade de alguma coisa ser feita diferente ou alguma coisa ser melhorada. E a espiritualidade fala que assim, ela traz a energia do romance, mas não considere esse romance, né, uma coisa assim, eu diria assim, romantizar as coisas, tá? O espiritual não quer que você fique romantizando as coisas, dramatizando as coisas. Mas ele quer que você traga mais amor para sua vida, talvez até amor mais para consigo mesmo. Que você, se você, por exemplo, tem um relacionamento, talvez chegou o momento de analisar essa relação e se perguntar, né? Essa relação está muito parada, está muito monótona, talvez não chegou o momento de fazer uma coisa diferente, sair de uma rotina, sair de um hábito. Mas às vezes, dependendo da pessoa que você se relaciona, existe uma teimosia, essa pessoa pode se recusar, né, a fazer isso, a desenvolver. Mas tem você, tem a sua persona. Então, cuide dela. Aqui é como se precisasse haver mais companheirismo ou mais dedicação, que não precisa ser somente da sua parte, mas de ambas as pessoas. É necessário que essas coisas comecem a se desenvolver para que a energia ela flua de uma forma mais positiva. Existe aqui algumas relações que estão muito baseadas naquilo que é carnal, naquilo que eu tenho como codependência daquilo que a pessoa faz por mim. Então, às vezes a pessoa me sustenta, às vezes a pessoa está ali comigo, faz tudo o que eu quero e tudo mais. Só que são codependências e às vezes uma certa monotonia. Então, essas relações também passarão por movimentação, que pode realmente, se houver uma intenção da parte de vocês de melhorar, de trazer mais harmonia, isso vai acontecer. Mas se você se acomodar no conformismo, as relações elas podem ter mudanças que talvez você não esperasse, por exemplo, mas que elas vão acontecer, porque como a energia por si só fala, o movimento ele vai acontecer, independente do que você tente fazer, porque é necessário isso agora. É necessário. Tudo bem? Lembre-se, a sincronicidade, aquilo que eu me sincronizo, é o que vai ter como retorno na minha vida. Então, se você quer melhorar financeiramente, profissionalmente, afetivamente, familiarmente, só manifesta você tendo essa energia, desenvolvendo essa sincronicidade. Então, se sincronize com aquilo que é bom, com aquilo que vai gerar essa energia. Pode parecer bobagem agora, mas você vai perceber que no decorrer dos dias, se você agir assim, as coisas começam a vir para você de uma forma totalmente maravilhosa. Tudo bem? Então é isso, piscianos. Muito obrigada. Tenham um bom começo de ano. Se cuidem. Tchau, tchau.